Nos dias antigos, quando a terra estava repleta de homens e mulheres, aconteceu algo terrível. O coração da humanidade se tornara malvado e a corrupção havia se espalhado como uma praga. Em Gênesis capítulo 6, os homens tinham se afastado da boa vontade do Criador. E o Senhor olhou para a terra e viu que a maldade de Adão e seus descendentes era grande, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Ele se entristeceu e a dor na sua alma era profunda. Assim, o Senhor decidiu que não deixaria a humanidade continuar por esse caminho sombrio. Era tempo de uma purificação. Deus resolveu limpar a terra de toda a corrupção, mas em meio àquela geração perversa, encontrou um homem justo, Noé, que andava em integridade diante dele. Noé era temente a Deus e por isso o Senhor decidiu preservar sua vida e a de sua família. Com um projeto divino em mente, Deus ordenou a Noé que construísse uma arca, uma enorme embarcação que abrigaria sua família e um casal de cada espécie animal. Noé, obediente à palavra de Deus, começou a trabalhar na construção da arca, mesmo diante da zombaria e descrença dos homens ao seu redor. Ele pregava a mensagem de arrependimento, alertando sobre o juízo vindouro, mas suas palavras caíam em ouvidos surdos. Os dias se passaram e o tempo de preparar a arca se esgotava. Quando a arca finalmente ficou pronta, Deus deu a ordem a Noé para que ele entrasse com sua família, assim como os animais que foram trazidos a ele de todos os cantos do mundo. As portas da arca se fecharam e então começou a chover. As águas do céu se abriram e as fontes do grande abismo se romperam, e um dilúvio tomou conta da terra. A chuva caiu ininterruptamente por 40 dias e 40 noites. A água subiu e aqueles que zombaram de Noé e desprezaram sua mensagem se viram presos em uma tempestade que não podiam escapar. A terra, antes cheia de vida, tornou-se um mar revolto, levando consigo os que não se arrependeram. Durante este período, Noé e sua família estavam seguros dentro da arca, flutuando sobre as águas traiçoeiras. Eles podiam ouvir o barulho da tempestade lá fora, mas sabiam que estavam protegidos pela promessa de Deus. Muitas criaturas que uma vez habitaram a terra, agora eram levadas pelas águas sem esperança de sobrevivência. Por fim, após muitos dias, as chuvas cessaram e as águas começaram a diminuir. A arca flutuou, solitária, entre as ondas, e Noé, com sua família, aguardava ansiosamente o momento em que poderia sair. Depois de 150 dias, as águas abaixaram o suficiente para que a arca ficasse repousada nas montanhas de Ararat. Noé enviou um corvo e depois uma pomba para verificar se a terra estava seca. A pomba voltou sem encontrar lugar para descansar, e depois de uma semana, Noé a enviou novamente. Desta vez, a pomba trouxe uma folha de oliveira, um sinal claro de que a vida retornava à terra. Finalmente, Deus falou a Noé, instruindo-o a sair da arca com sua família e todos os animais que tinham embarcado com eles. Noé obedeceu e, assim que saiu, ergueu um altar ao Senhor, oferecendo sacrifícios em gratidão pela sua preservação. Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio, e como sinal dessa aliança, ele colocou um arco-íris nos céus. Esta história de Noé nos lembra da importância da obediência e da fé, mesmo em tempos de grande depravação. A desobediência e a corrupção conduzem ao juízo, mas a misericórdia de Deus se estende àqueles que são justos diante dele. A história do dilúvio é um lembrete de que as ações da humanidade têm consequências, e que Deus sempre cuidará dos que permanecem fiéis. Assim como no passado, a advertência permanece. Devemos viver em retidão e integridade, pois os tempos difíceis podem chegar a qualquer momento. O fim dos tempos, conforme descrito na Bíblia, fala sobre um juízo final, onde todos serão chamados a prestar contas de suas vidas. A diferença entre as que se perdem e as que se salvam é a fé e a fidelidade ao Senhor. Nos evangelhos, Jesus também fala sobre os dias de Noé, comparando-os ao que virá. Ele diz que, assim como nos dias de Noé, as pessoas estarão comendo, bebendo e se casando, sem prestar atenção ao juízo que se aproxima.
O chamado é para estarmos alertas e preparados para a volta daquele que prometeu retornar. As Escrituras nos ensinam que haverá sinais nos céus e na terra e que a humanidade enfrentará tribulações. Porém, para aqueles que têm fé, haverá esperança e salvação. A mensagem de Noé ainda ecoa através dos séculos, nos exortando a viver de maneira que glorifique a Deus e a estar prontos para o que está por vir. O fim dos tempos também fala de um novo céu e uma nova terra, onde a justiça de Deus habitará eternamente. Enquanto aguardamos, somos chamados a ser luz e sal neste mundo, a compartilhar a boa nova da salvação e a viver em amor, compaixão e verdade. Nos momentos difíceis, lembre-se do arco-íris que simboliza a aliança de Deus com seus filhos. A história de Noé e o dilúvio não é apenas um relato de condenação, mas uma narrativa de esperança. Através da obediência e da fé, Noé não apenas salvou sua família, mas preservou a criação de Deus. Assim, cada um de nós tem um papel a desempenhar na história da salvação. Vivemos em tempos em que a luz e a escuridão estão em constante conflito, mas nós somos chamados a ser portadores da luz. A história do fim dos tempos que se aproxima nos lembra da importância de estarmos atentos e vigilantes, prontos para atender ao chamado de Deus. Portanto, ao olharmos para o futuro, que possamos ter a mesma fé de Noé, confiando que Deus é fiel às suas promessas e que, independentemente do que acontecer, aqueles que estão em Cristo estão seguros em sua mão.